Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre Pinares, César Pinares, mais um capítulo da novela. Ele foi punido pelo técnico Renato Portaluppi, não viaja ainda esta tarde para o Rio de Janeiro para o confronto contra o Botafogo na segunda-feira. Detalhe, ficou constatado, ele não sentiu desconforto, ele apenas alegou um desconforto, ele não teve nenhum tipo de lesão, tanto que ele comunica esse possível desconforto na noite da quarta, ele treina normal na quinta, na sexta e ficará em Porto Alegre treinando no final de semana. Mas tem um detalhe aí, chegou uma sondagem anterior para o Grêmio e ele pode estar de saída do clube a partir dessa punição do Renato. O Renato realmente não gostou de tudo que aconteceu, da maneira que foi tratado o assunto, a maneira que teve essa desculpa, entre aspas, essa justificativa do César Pinares de ter sentido uma lesão, que chegou já à constatação da comissão técnica que não teve lesão, por isso que ele está punido, ficando fora dessa viagem contra o Botafogo. E repito, ele pode estar de saída do Grêmio, apesar de ter contrato até final de 2022, com a possibilidade de renovar por mais uma temporada. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações do canal. Quer ter mais informações também sobre futebol? Vai aqui no primeiro comentário fixado, tem o link do OneFootball. Clica ali, vai de graça para o aplicativo, informações de futebol, estatística, mercado da bola, vídeos, transmissão do campeonato francês, transmissão do campeonato alemão, tudo aqui nesse link fixado no primeiro comentário. Vamos falar do César Pinares. Bom, César Pinares, que foi a grande contratação do Grêmio na última janela de transferências internacionais, porque o Grêmio estava apostando ali na contratação do uruguaio Gaston Ramírez, que estava jogando na Sampdoria, estava tudo acertado, e aí na finaleira, aos 48 do segundo tempo, quando estava fechando o prazo de conclusão dos negócios, a Sampdoria não quis liberar o Gaston Ramírez, e aí o Grêmio saiu para o plano B, e o plano B do Grêmio foi o César Pinares, meia atacante que estava jogando na Universidade do Chile. Bom, jogador da seleção chilena, inclusive geralmente joga com a camisa 10, titular absoluto, um cara que tem um moral muito grande no Chile. E por que eu estou começando justamente por esse detalhe? Porque o César Pinares o Grêmio já recebeu sondagens de 2 clubes do futebol chileno tentando o empréstimo do César Pinares. Lembrando que ele chegou, assinou o contrato com o Grêmio até dezembro de 2022, com a possibilidade de renovação por mais um ano. Então ele tem 2 possibilidades de mais um ano com o Grêmio. Bom, o que a partir daí o futebol chileno se ligou no que estava acontecendo? Poxa, o cara é convocado, ele é camisa 10 da seleção chilena, mas ele é reserva do Grêmio e em alguns jogos ele sequer acaba entrando no jogo. Por isso as sondagens. O Grêmio, no primeiro momento, não aceitou, afinal de contas foi um investimento alto, cerca de $1,5 milhão que o Grêmio acabou fazendo na janela passada, mas o certo é que o César Pinares não caiu nas graças do torcedor e muito menos nas graças do Renato. O Renato insiste em colocar, por exemplo, o Pinares numa função que é totalmente diferente do que ele joga na seleção chilena. O César Pinares não é o Jean-Pierre, o César Pinares não é o armador, o cadenciador, ele é o meio atacante, ele é o cara que pisa na área, ele é o cara que vai pra frente, ele é o cara que finaliza. Bom, a partir da quarta-feira, e vocês lembram bem que aqui mesmo no canal, depois do jogo, eu fui atrás de algumas informações, e as versões que me passaram foram as seguintes: não, ele sentiu um desconforto e por isso que ele avisou que não ia entrar. Mas aí depois foram surgindo mais imagens, mais fotos, né, porque não tem um vídeo do momento, mas com uma sequência de fotos é possível entender a surpresa do preparador físico do Grêmio, do Márcio Meira, porque ele não tinha sido comunicado pelo jogador. E geralmente quando o jogador sente ali no aquecimento, ele comunica o preparador físico já tira ele do aquecimento, leva para o vestiário, leva para a casa-mata e comunica que ele não tem condição de entrar. Para surpresa geral, o único cara que sabia que estava sentindo algum tipo de desconforto era o próprio jogador, o César Pinares. Porque quando o Alexandre Mendes, o Gabeira, chama ele, César, vem, aí que ele faz o sinal que não. E aí ninguém entende nada, tanto que era para entrar o Pinares, como o Pinares se negou a entrar, o Renato colocou o David Braz, que ninguém entendeu também. O que tem a ver o David Braz com o César Pinares? Pegou todo mundo de surpresa. E depois a sequência de imagens mostra o César Pinares conversando com os jogadores do banco, com o Bruno Cortes, com o Everton Cardoso e com o preparador físico. Ou seja, o Pinares não tinha falado para ninguém que tinha sentido algum tipo de desconforto. Bom, para surpresa geral, se ele sentiu desconforto na quarta, o que fez o Renato? Relacionou ele para o treino da quinta-feira e ele treinou normalmente.
Ele treinou normalmente na quinta, treinou normalmente na sexta, ele não tem nenhum tipo de dor, ele não tem nenhum tipo de lesão. Então fica muito claro, evidente, César Pinares se negou a entrar depois dos 40 minutos do segundo tempo no time do Grêmio. Bom, ele pode estar pressionado por todas essas sondagens que estão chegando. Porque o que esses outros interessados vão lá e falam pro Pinares? Poxa, tu é camisa 10 da seleção chilena e é reserva do Grêmio. E não é nem a primeira opção. Quando entra a primeira opção de meio campo, entra o Tassiano, não entra você. E mais, no jogo contra o Curitiba, que era um time praticamente reserva, você foi reserva também. Então tudo isso, de certa forma, mexeu a cabeça do César Pinares. O certo é que ele foi punido pela comissão técnica. Eu não tenho informação ainda se ele vai ser punido também financeiramente por ter se negado a jogar. Afinal de contas, no contrato dele, não diz que ele tem que escolher quando jogar, quanto tempo jogar, em que jogo jogar, que ele tem que ser titular. Não diz nada disso. Ele assinou um contrato como um jogador profissional. Repito, até dezembro de 2022, com a possibilidade de renovação por mais um ano. Então a notícia do momento é essa. Ele está punido, por isso que ele não viaja para o jogo contra o Botafogo. Ele fica treinando em Porto Alegre e ele pode estar de saída do Grêmio, porque tem clube do Chile em cima dele para pegar pelo menos pelo período de um ano de empréstimo. Como ele não está sendo usado aqui, tem um salário relativamente alto, pode ser que o Grêmio acabe cedendo e empreste o César Pinares, que foi contratado como o grande nome do Grêmio da última janela. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco.